10 maiores torcidas do Brasil. O Clube Atlético Mineiro, conhecido apenas por Atlético e cujo acrônico é CAM, é um clube brasileiro de futebol sediado na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Fundado em 25 de março de 1908 por um grupo de estudantes. Tem como suas cores tradicionais o preto e o branco. Contudo, o clube teve como primeiro nome Atlético Mineiro Futebol Clube. Seu símbolo é a alcunha, mais popular é o galo, mascote oficial no final da década de 1930. O Atlético é um dos clubes mais populares do Brasil. Cruzeiro Esporte Clube é uma associação polidesportiva brasileira, com sede em Belo Horizonte, considerado o maior clube de futebol do estado de Minas Gerais. Fundado em 1921 com o nome de Sociedade Esportiva Palestra Itália, foi rebatizado para seu nome atual em 1942, em referência ao Cruzeiro do Sul. Por imposição do governo federal, a época proibiu o uso no país de quaisquer símbolos de Alemanha, Itália e Japão, nações inimigas do Brasil no contexto da Segunda Guerra Mundial. É um dos clubes mais populares do Brasil. Seu maior rival é o Atlético Mineiro, com quem faz um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Em menor grau, há também rivalidade com o América Mineiro. O Clube de Regatas Vasco da Gama é uma entidade sociopoliesportiva brasileira com sede na cidade do Rio de Janeiro, fundada em 21 de agosto de 1898 por um grupo de remadores, inspirados nas celebrações do quarto centenário da descoberta do caminho marítimo para as Índias, ocorrida em 1498. Batizaram a nova agremiação com o nome do herói português que alcançou tal feito, o navegador Vasco da Gama. A Associação Chapecoense de Futebol, conhecida apenas como Chapecoense, de acrônimo ACF, é um clube de futebol brasileiro sediado na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Foi fundado em 11 de maio de 1973, com o objetivo de restaurar o futebol da cidade de Chapecó. A sua origem está ligada ao fato de que, na década de 1970, a região possuía apenas alguns times amadores, sendo expressiva em relação ao futebol profissional. Com o propósito de reverter esta situação, alguns desportistas jovens apaixonados pelo esporte decidiram se reunir para criar um time de futebol profissional para a cidade de maneira geral. Pode-se dizer que a Associação Chapecoense, posteriormente um dos grandes do futebol catarinense, surgiu da união dos clubes Atlético Chapecó e Independente. O Grêmio Futebol Porto Alegrense, conhecido apenas por Grêmio, cujo acrônimo é FBPA, é um clube de futebol brasileiro da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Foi fundado em 15 de setembro de 1903. Suas cores são azul, preto e branco. O clube tem como alcunha imortal tricolor, tricolor dos Pampas, tricolor gaúcho, rei de copas, devido ao centro em condições de mata-mata. Santos Futebol Clube, popularmente conhecido como Santos, é um clube poliesportivo brasileiro sediado na cidade litorânea de Santos, fundado em 14 de abril de 1912. Tornou-se no futebol um dos clubes mais bem-sucedidos do Brasil
e reconhecido mundialmente. Santos ficou famoso na década de 60 pelos vários títulos internacionais e nacionais conquistados, e por ter revelado o rei do futebol, Pelé, e atualmente revelado o menino Neymar. Associação Esportiva Palmeiras, mais conhecido popularmente como Palmeiras, é um clube poliesportivo brasileiro sediado em São Paulo, que tem como modalidade esportiva principal o futebol, com um dos times mais vencedores e que está as equipes com maiores torcidas do Brasil. As cores presentes no escudo é bandeira oficial são o verde e branco. O vermelho presente nesta sua fundação em 1914 foi incluído durante a Segunda Guerra Mundial por pressão do governo nacional na mesma reunião da troca do nome de Palestra Itália para Palmeiras. São Paulo Futebol Clube, mais conhecido apenas por São Paulo, é uma associação esportiva brasileira, fundada em 1930, tendo interrompido suas atividades em maio de 1935, as retomado em dezembro do mesmo ano. No futebol, é uma das equipes mais bem-sucedidas do Brasil, sendo que entre suas principais títulos destaque-se os 6 brasileiros, 3 Copas Libertadores e os 3 Mundiais e os 21 campeonatos paulistas conquistados. Esporte Clube Corinthians Paulista é um clube multiesportivo brasileiro sediado na cidade de São Paulo. Foi fundado como uma equipe de futebol no dia 1º de setembro de 1910 por um grupo de operários do bairro Bom Jardim. Seu nome foi inspirado no Corinthians FC de Londres, que excursava pelo Brasil. Principais títulos: tem 2 mundiais, uma Libertadores e é o recordista em campeonatos paulistas. Clube de Regatas Flamengo, mais conhecido simplesmente como Flamengo, é popularmente pelos apelidos de Mengo, Mengão e Fla. É uma agremiação poliesportiva brasileira com sede na cidade do Rio de Janeiro, fundada no bairro de mesmo nome, para disputar de remo em 17 de novembro de 1895 e tornou-se um dos clubes mais bem-sucedidos do Brasil e tem uma das maiores torcidas do mundo e do Brasil também. Deixe o like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal.